E hoje, na esteira do vídeo anterior, que nós mostramos os relatos dos primeiros navegadores da Antártida que alegaram ter visto construções, ruínas naquela região, naquele continente hoje, com mais de 99% debaixo de gelo, hoje eu quero mostrar algumas ruínas, ou, como dizem, formações ruiniformes, formações que parecem, entre aspas, ruínas, que a gente tem na Antártida e que são extremamente interessantes, que poderiam indicar, por exemplo, que a Antártida no passado foi parte de alguma antiga civilização. Existe uma tese, basicamente, que foi defendida por Graham Hancock e Rand Flam-Ath. No caso, o Hancock, ele popularizou o trabalho de Rand Flam-Ath no best-seller As Digitais dos Deuses. E a tese, basicamente, utiliza a teoria do deslocamento da crosta terrestre de Charles Hapgood, e que, segundo esse deslocamento, a Antártida seria, na verdade, a verdadeira Atlântida. Esse deslocamento é interessante porque, segundo essa tese, os deuses sumérios, os Anunnaki, tinham suas bases principais lá na Antártida. E quando o gelo veio, por volta aí de 12 mil anos atrás, as naves e as bibliotecas de cristal foram soterradas e essas divindades que sobraram foram as que deram origem às mitologias conhecidas da região da Mesopotâmia. O Flam-Ath, ele baseia a sua teoria no conceito de deslocamento da crosta terrestre, uma ideia que foi apoiada inclusive por Albert Einstein na década de 50, justamente no prefácio do livro de Charles Hapgood, quando ele defendeu que a Antártida estava localizada antes no Oceano Índico e no Atlântico Sul, em uma zona temperada até cerca de 10 mil anos atrás. Um desequilíbrio de massa de gelo nos polos teria feito a crosta externa da Terra deslizar sobre o núcleo líquido, empurrando a Antártida para o Polo Sul em um evento catastrófico que durou não milhões de anos, mas poucos dias. Einstein atestou essa ideia. Os mapas antigos, como o Piri Reis e o mapa de Oronce-Finé, ajudam a indicar que a Antártida era conhecida no passado, uma vez que ela apareceu em diversos mapas mapeada sem gelo. O de Oronce-Finé é uma espécie de santo graal de Flam-Ath, porque o mapa mostra a Antártida com detalhes de rios e montanhas que só foram descobertos por radar moderno no século XX. Nós já vimos esse mapa diversas vezes aqui no canal Além da Nuvem. O detalhe é que Flam-Ath, ele aponta que o mapa mostra o centro do continente antártico como uma área de terras baixas e bacias hidrográficas, exatamente como o relevo subglacial, hoje conhecido, foi revelado pelas tecnologias modernas. Como que um cartógrafo do século XVI sabia que o interior do continente é mais baixo do que o restante? Levando em conta, claro, que a Antártida é o continente que a gente sempre aprendeu. E esse formato, basicamente, é o formato parecido com que a Atlântida é descrita por Platão em suas obras. Então isso é muito interessante, são os anéis concêntricos, massas de terra ao redor, basicamente semelhante ao que seria a Antártida. E a parte central submergiu, onde seriam aquelas montanhas, a Gamburstev, montanhas subglaciais, que nós vimos no vídeo anterior, aquela que os soviéticos teriam disparado radares pela base Antártida deles, né, a Vostok, estação Vostok, disparado radares e alegado que não se parecia com formações naturais e pareciam sim com hangares debaixo de 4 quilômetros de gelo. Isso daria a entender que sim, a parte central, hoje da Antártida, submergiu e alguns autores acreditam que era a Atlântida. Então, seria possível um deslocamento de crosta em pouco tempo, como sugerido por esses autores? E essa, basicamente, é a pergunta de $1 milhão, que separa a geologia ortodoxa da arqueologia alternativa. O que pensava Albert Einstein sobre isso? O que a ciência moderna diz sobre a mecânica da Terra? A teoria de Charles Hapgood, que teve o apoio de Einstein, em 1958, trazia uma ideia não de movimento lento das placas tectônicas, que levaria milhões de anos para acontecer,
mas sim de que a litosfera, que é a casca externa da Terra, poderia deslizar sobre a camada semifluida, chamada de astenosfera, mais ou menos como a casca de uma tangerina quando ela se solta dos gomos. Então essa é a ideia, ela fica solta ali. E é aqui que a teoria de autores como Flammatt e Graham Hancock se torna interessante, pois eles sugerem que esse movimento não levou milhões de anos, mas talvez dias ou semanas. E antes da gente ver as nossas imagens interessantes, eu quero lembrar que a gente está com uma promoção bem legal ali no Instituto São Brandão, com 50% de desconto, tá? 50% off em todos os cursos avulsos do Instituto, só no mês de março. É só clicar em cursos aqui, você vai ter todos os cursos, você vai chegar na página ali, né, de pagamento, basicamente, clicou, quero me matricular. Quando você chegar na página de pagamento da matrícula, coloca aqui em possui algum cupom de desconto, você coloca cupom 50. Repara no preço aqui do lado, baixou 50%. Então, por exemplo, de 197, a História Secreta do Mundo vai para 12 vezes de R$ 9,85, te dá acesso por 2 anos. Você só paga no primeiro ano, ou à vista, pagamento único de R$ 98,50. Tá valendo muito a pena, tá? Para você que gosta desses assuntos e quer estudar conosco no Instituto São Brandão. 50% de desconto nos cursos avulsos, tá? Não inclui os pacotes, somente nos cursos avulsos. Agora, a geologia da Antártida é muito interessante, né? Porque ela tem algumas formações que realmente chamam a nossa atenção. Eu mostrei algumas ontem, mas existem, por exemplo, essas rochas na ilha Candlemas, que basicamente parecem ou lembram, né, alguns tijolos empilhados. E essas formações que parecem ruínas, todas elas da Antártida. Esse site que eu estou mostrando aqui, que é o SKJ Travel, ele não é um site de conspiração, não é um site que fala de Atlântida, ele é um site de viagens. É um blog de viagens com foco na narrativa da viagem, tá? Então é basicamente a experiência do viajante ali falando sobre suas viagens. Então, essas formações aqui, todas elas são na Antártida. Você tem que lembrar que a maior parte da Antártida é gelo, então muita coisa você não consegue ver. Agora, nesse menos de 1%, 1 a 2%, né, porque 98 a 99% da Antártida, da superfície da Antártida está coberta de gelo, um manto de gelo ali que chega a mais de 4 quilômetros de gelo acumulado, 4 mil metros de gelo acumulado, tá, de 2 a 4 mil metros de modo geral. Você encontra, nesse 1 a 2%, você encontra formações como essas aqui, ó. Olha isso daqui. Não parece uma ruína? Olha isso daqui. Ó, vamos ver mais de perto. Olha só isso. Parecem pedras empilhadas. Olha isso daqui. Não parece pedras empilhadas? Ruínas aqui, pedaços caídos, pedras que caíram, que ruíram e caíram. Isso aqui parece um castelo, uma construção antiga. Pedras empilhadas. Por exemplo, vamos pegar essa ruína aqui, ó. Essa aqui é uma ruína da Espanha, tá? Lá no Panamá. Então os espanhóis deixaram isso aqui lá no Panamá. Repara nessa parte aqui, ó, tá? Que ficou caído, aqui tinha provavelmente uma janela grande, e caiu, né? E ficou esse pedaço aqui. Veja se não parece. Ó, agora isso daqui é na Antártida, ok? Antártida, tudo isso aqui é na Antártida. Olha só, meu amigo, isso aqui é grande, tá? É muito grande isso daqui. Aqui mais formações que parecem ruínas. Vamos olhar. Lembrando, esse daqui é um site que nem está interessado em teorias da conspiração, em descobrir verdade histórica. É simplesmente um site de viagens. Olha isso daqui. Não parece um pico de alguma coisa que quebrou, uma ruína muito grande? Aspectos ruiniformes. Olha aqui o pessoal lá em cima. E aqui você tem essas formações que parecem ruínas na beira da praia. Muito interessante também. Isso aqui é incrível, tá, pessoal? Olha só. Parece até um rosto ali, né? A pareidolia, né? Como diz a pareidolia. Aqui nós temos essas formações que parecem picos, né? Elevados, cumes ali de algo. E essa daqui? Que tal essa daqui? Isso aqui não é uma ruína? Pedras empilhadas. Claramente pedras empilhadas, né? A impressão que dá. A impressão que dá. Eles chamam isso de aspecto ruiniforme, mas veja bem. Agora compare mais uma vez. Olha isso daqui, ó. Isso aqui é uma construção antiga. O pessoal tinha o costume antigamente de construir
nas montanhas, nas pedras, né? Aproveitando a estrutura sólida da pedra ali, a base sólida, para fazer uma construção, como a gente vê aqui, ó. Olha esse local aqui, por exemplo. Tá? Isso aqui o pessoal constrói aproveitando. Isso aqui são construções antigas que ficaram na forma de ruínas, né? Mas não são tão antigas, talvez, quanto aquelas da Antártida. De qualquer maneira, a gente tem esses locais. Aqui já é o caso de formações ruiniformes. São formações que alegam ser natural. Vamos ver, olha só. Então, essa aqui eu já mostrei muitas aqui no canal Além da Nuvem, né? Isso aqui também fica na Argélia, tá? No deserto do Saara. E você tem essas formações que são ruiniformes. Eles dizem que isso aqui é natural, foi a erosão que causou. Eu, particularmente, não fico convencido com essa explicação. Agora, comparando aqui, essa aqui parece muito mais uma ruína do que aquela. Mas as formações da Antártida, elas realmente impressionam. Olha essa daqui. Olha esse pórtico que se formou aqui nessas rochas. Ah, são rochas naturais, formações naturais. Não, beleza, até parece, né? Formações naturais empilhadas. Agora, de repente, se forma uma porta retangular aqui, com passagens. Não sei. Claro que seria uma escala muito além da escala padrão que a gente conhece. Teria que ser uma coisa realmente de seres gigantescos, né? Como que as divindades, os antigos deuses que eram retratados nas mitologias. Olha essa parte aqui, ó. Olha como é liso, retinho aqui. Parece que deu uma leve caída, uma leve inclinada, né? Mas você tem um pórtico aqui. Seja ele natural ou artificial, é uma entrada, ok? Seriam construções de gigantes, pré-diluvianas, seria a época de Atlântida, porque Atlântida, segundo a mitologia grega, foi fundada por Poseidon e governada por muito tempo pelos seus descendentes. É o que Platão escreveu. E ele não disse como se fosse uma alegoria ou uma ficção. Eu tenho um vídeo aqui no Além da Nuvem que fala sobre isso. A hipótese da alegoria de Platão. Alegoria é uma ova. Ele deixa bem claro a história que ele conta. Aqui mais formações na Antártida. Aqui outra imagem do próprio pórtico, né, que nós vimos. O pessoal atravessando ali, ó, veja como o pessoal passa bem no centro ali, como se atravessasse uma porta, um portal realmente. Sensacional. Aqui a gente tem os caminhos, né, ao lado, alguns cortes muito precisos nas rochas, como esse que eu estou mostrando aqui. Aqui, ó. Claro, muitas vezes a gente vai ver o que a gente quer ver, né? Mas me parece sim que a gente tem casos de ruínas na Antártida, tá? Então, basicamente, né, pessoal, o que a gente tem aqui, Antártida, a gente vê somente topos de montanhas, né? Uma vez que de 2 a 4 quilômetros estão cobertos de gelo, e alguns locais que é possível ver alguma coisa ainda. Tirando isso, a gente vai ver focas e pinguins, né? Leões marinhos. O autor ou autora do blog, na verdade, é Shara K. Johnson, de Netherland, Colorado, Estados Unidos, tá? Muito interessantes essas formações aqui. Muito interessantes mesmo. E o vídeo anterior que eu falei é esse daqui, ó. Antártida pode ter sido Tartária ou Atlântida. Essa aqui é a capa dele. Eles viram construções escondidas na Antártida. Aproveita e assista lá também, que tá valendo a pena. Lembre-se de se inscrever aqui no canal Além da Nuvem. Verifique se você não está inscrito, se inscreve, deixa o seu joinha, o seu gostei aí, que ajuda esse canal a alcançar mais pessoas, e ativa o sino para ser avisado quando a gente fizer novos vídeos, novas lives aqui no canal, ok? E lembre-se que nós estamos na pré-venda do livro meu, de minha autoria, Tartária, o Império Apagado. É pré-venda, leia então a descrição, envio em até 90 dias, preço promocional, mas por ser uma pré-venda, essa edição vai ter uma página a mais com dedicatória no seu nome e autografado por mim, ok? Eu sou Márcio Pichel, esse é o canal Além da Nuvem. Tartária, o Império Apagado. Você que já assistiu os nossos vídeos no canal Além da Nuvem, saiba que está saindo o livro mais esperado da América Latina, sobre Tartária, justamente escrito por mim, Márcio Pichel, apresentador do canal Além da Nuvem e antropólogo, sobre esse grande legado, esse grande império, com todas as evidências, toda a nossa pesquisa. São 240 páginas e nós estamos na pré-venda.
Na pré-venda você vai receber o livro em até 90 dias, só que autografado. Então ele tem uma página a mais, onde eu vou fazer uma dedicatória para você e vou autografar também, porque essa é a edição especial de apoiador. O link está embaixo do vídeo aqui, links na bio, ok? Na livraria do Instituto São Brandão, onde nós temos os nossos estudos. Tartária, o Império Apagado. Você já viu alguma coisa sobre as tecnologias perdidas da Tartária? Tartária nos mapas antigos? Esse é o primeiro trabalho de um antropólogo aqui no Brasil sobre a Grande Tartária. Nós vamos revelar a história. Avante, filhos de Tartária! A glória nos aguarda! Pela nossa terra! Então, pessoal, você entrou lá, Instituto São Brandão, tá? Livraria. Você já vai sair na livraria do Instituto São Brandão e é só você clicar aqui em Tartária e ler aqui a descrição, tá? E adquirir. Essa edição só tem 200 cópias, tá? E está esgotando bem rápido. Então, se você quiser aproveitar, já garante o seu lá. Essa é a edição de pré-venda de apoiador com dedicatória e autografado, ok? Até o próximo vídeo.